Agora, Jonathan, é a parte aí que muitos aí quebram a cabeça, que é a questão do equipamento. Porque assim, de cara que eu me lembro, nós temos Highwall, que são esses aqui, né? É um termo em inglês, né? Então, Highwall, que a palavra split também é um termo em inglês, quer dizer separado. Então, aqui está a condensadora, que é a unidade externa, e aqui está a evaporadora, que é a unidade interna. Isso. Depois, a maioria das pessoas já visualizam o piso-teto, outros visualizam o cassete. E algumas pessoas esquecem, às vezes, ou não sabem que existe também outros tipos de equipamentos, né, que pode estar ali climatizando. Porém, o principal, o que cada equipamento desse, ele, para qual tipo de área ou para qual tipo de situação esse equipamento é interessante. Porque eu tenho 24 BTUs no cassete, 24 BTUs no piso-teto, 24 BTUs no Reol. Então, às vezes eu posso usar um equipamento desse em uma situação que não vai ser interessante. Eu vou dizer assim como exemplo, num salão de beleza, né? Porque o salão de beleza usa muito secador de cabelo. Então, é uma bolsão de ar quente muito grande que sai ali do secador de cabelo. E que pode acontecer o quê? Ar quente com ar frio condensar, né? Então, ficar ali pingando. Mas, Jonathan, me fala um pouco, fala pra gente assim no caso. Os equipamentos que cada quem trabalha, né? Aqui no showroom tem vários equipamentos e você aqui de Recife quiser conhecer, né? Me procura aqui o Jonathan, venha conhecer aqui o showroom daqui que é bastante interessante aqui e com certeza serve um equipamento aqui ideal para você. Mas nesses equipamentos que daqui tem aqui, me fala um pouco da atualidade e depois eu vou falar sobre cada um para qual aplicação é interessante. Por exemplo, esse daqui atrás, que é o Highwall, ele é focado para qual tipo de cliente? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender do ar-condicionado é que ele vai se adequar a um projeto. Então, o ar-condicionado ele está envolvido com um projeto de construção, quer seja da casa, quer seja do quarto. Os ar-condicionados, modelos diferentes, têm características diferentes. Então, a máquina Highwall é um equipamento muito difundido, porque ela é uma máquina relativamente barata e que você encontra em diversos locais. Porém, elas têm as limitações, né? Ela tem uma flecha de ar limitada. Então, você, por um ambiente muito grande, uma máquina estilo Highwall, ela talvez não atenda tão bem a distribuição de ar desse ambiente, né? Para ambientes muito grandes, você teria outras soluções. Você tem a solução, por exemplo, com o cassete, quer seja ele de uma via, 2 vias, 4 vias. A Daikin tem todos esses equipamentos, tá? Então, você tem um cassete. Por quê? O cassete ele vai distribuir o ar mais uniformemente no ambiente. Então, é uma máquina que ela tem por característica essa distribuição de ar para 4 lados. Então, eu consigo colocar ela no centro do ambiente, por exemplo, e ela distribui o ar mais uniforme. Às vezes o cliente ele quer uma aplicação com pouco impacto visual. Ele não quer máquina aparecendo. Ele tem uma sala muito bonita, com móveis e obras de arte colocadas nas suas paredes. E ele não quer que fique ali um Highwall ou um piso-teto às vezes, ou até um próprio cassete no teto. Então a gente tem uma solução com máquinas de embutir, que ele consegue colocar a máquina embutida dentro do seu forro e ter uma distribuição de ar talvez por uma grelha, um difusor linear, uma coisa com um impacto visual muito baixo. Então, a escolha ideal do ar-condicionado depende muito do projeto do cliente. Se o cliente ele quer um equipamento com pouco impacto visual, com uma distribuição de ar mais eficiente, com o conforto, né, do cliente na questão onde o equipamento vai estar alocado, isso vai depender do projeto e da escolha do próprio cliente. Como você bem falou, Tawan, a gente tem equipamentos de 24 mil BTUs, split Highwall, split de embutir, cassete de uma via, cassete de 4 vias. O que vai diferenciar o modelo que eu vou escolher é a minha aplicação. Então, se eu quero aplicar a minha máquina no ambiente que é quadrado, talvez fique melhor um cassete no meio, né? Um Highwall na parede não ia ter uma distribuição de ar tão eficiente. Então, como julgar e como colocar esses equipamentos seria muito legal a gente decidir isso na hora do projeto, né? E aí, mais uma vez, tem a gente do Sellout e da Daikin para dar esse suporte para você. Às vezes você tem o seu projeto e não sabe qual equipamento colocar, fala com a gente vai dar uma olhada no teu projeto, a gente vai dar uma estudada junto e a gente vai chegar na melhor solução. Fala com o Tawan. Tawan está trabalhando na Frigelar há bastante tempo. Tawan conhece muito mais que isso. Então, Tawan também consegue dar esse suporte para você.
E a gente pode fazer tudo isso em parceria. Vai eu, você, o Tauan, chegar no melhor resultado para atender o seu projeto da melhor forma possível. Para botar a máquina que vai lhe proporcionar o melhor conforto, a economia de energia ideal e a tecnologia suficiente para você atender toda a sua demanda. Ou seja, a possibilidade de você sair de um raio desse, de sair de um cassete de uma via, e por que pareça, as pessoas não conheciam o cassete de uma via. Vocês estão vendo aí imagens, por exemplo, do cassete de uma via, do cassete de 2 vias também, para um quarto, né, para um ambiente pequeno, um cassete mesmo de uma via desse, você sai do padrão aqui do Highwall. Tem também o equipamento de embutir aí, como o próprio Jonathan falou. Inclusive, dependendo do projeto, às vezes até a tubulação exposta compõe ali o projeto também, né? Você sai desse convencional. E tem também o equipamento que eu, particularmente, eu não conhecia, que é esse teto de embutir. Fala um pouquinho aí sobre esse teto de embutir, que tem inclusive até aqui no showroom da Equin. Eu não vou mostrar o vídeo desse produto, eu quero que você venha aqui conhecer, tá certo? Mas fala um pouquinho, Jonathan, como é que é esse equipamento? A gente tem um equipamento teto de embutir, né? A máquina de duto. E a gente também tem uma máquina que a gente chama de piso, uma máquina de piso para embutir. Então você, por exemplo, consegue colocar essa máquina dentro de um armário. Imagine você na sua casa, você não teria nada aparente, mas a casa estaria climatizada, porque suas máquinas estariam ocultas dentro de um armário, dentro de um detalhe arquitetônico. Você consegue ter um equipamento aí com essa usabilidade. Então, o correto é piso de embutir, no caso. Piso de embutir. Piso de embutir. Então é piso de embutir, tá vendo? Para mim até essa novidade também. Então, ou seja, esse equipamento é o correto para colocar dentro de um armário, no caso. Porque a gente já viu eu particularmente, às vezes, preciso na casa do cliente para ajudar ele a definir aí um ar-condicionado. E eu vejo alguns equipamentos high-wall totalmente dentro de um armário. Quando vai usar, abre a portinha, aquela coisa toda, né? Mas essa condição é errada, né? De high-wall. Já esse piso de embutir seria a condição correta para quando se quer usar, no caso, um armário. Exato. Como eu disse antes, cada máquina ela tem a sua utilização. Não faz sentido a gente pegar um high-wall e colocar dentro de um móvel. Ele não foi projetado com esse propósito. A gente tem uma máquina específica com essa configuração. É uma máquina que ela vai ter uma velocidade do ventilador diferenciada, ela vai ter uma pressão diferenciada para vencer certas dificuldades que essa máquina aqui não consegue. Então, não é só a capacidade da máquina, é aplicar essa máquina da melhor forma possível dentro da característica dela. Boa. E assim, aproveitando essa deixa de armário, tem gente também que pega a unidade externa e coloca ela dentro de uma grelha, aquela coisa toda. Chega um certo momento que aí você não vê nem o ar-condicionado, né? Só vê os fletezinhos fininhos. Isso pode afetar o trabalho da unidade externa em algum momento, essa questão de esconder, porque às vezes a pessoa tem só a varanda. Aí ali às vezes a pessoa tem 3 máquinas, 4 máquinas, 6 máquinas, aí quer esconder tudo, aquela coisa toda. Me fala um pouquinho, existe também uma tecnologia que possa resumir tudo em uma máquina só, por exemplo? Hoje a gente entende que existem clientes que não tem onde colocar a máquina, que ela fique escondida. Então ele precisa colocar no lugar que é exposto. Então, por exemplo, um cliente que ele não tem área técnica, mas ele tem uma varanda gourmet, então muito provavelmente ele vai ter que alocar um espaço na varanda gourmet dele para colocar a condensadora dele para refrigerar o quarto, a sala. Então, hoje nos manuais da Equin, a gente já tem algumas instruções, por exemplo, se o cliente quiser esconder aquela máquina com um detalhe arquitetônico, respeitando as distâncias para você ter uma troca de calor eficiente. Tá? Fora isso, a gente tem sim tecnologia hoje. A gente tem o sistema VRV, o sistema Multisplit, que são equipamentos que eu consigo climatizar, no caso do Multisplit, 5 ambientes com uma única condensadora. Então eu consigo ganhar em espaço. A gente estava até conversando, né, que às vezes o cliente paga muito caro, paga cerca de 10 mil reais no metro quadrado de um apartamento. E se ele precisar climatizar 5 ambientes com uma única máquina, ele vai gastar em média 3 metros quadrados para alocar a condensadora. Se ele for para a calculadora, 3 vezes 10 mil dá 30 mil reais de espaço para alocar aquela condensadora. Então, quando a gente trabalha com multi-split, a gente tem uma redução de espaço de alocação de condensadora e, consequentemente, aquela área
ela vai poder ser explorada pelo cliente para botar um sofá, para botar uma mesa na sua varanda, e com isso ele continua ganhando o seu conforto, economia de energia e tecnologia com a máquina menor.